Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, irmãos. Quero convidá-los hoje a meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo número 18, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, o momento em que nós estamos vivendo tem nos trazido inúmeros desafios para cada um de nós. Somos desafiados em várias áreas da nossa vida nestes momentos de incertezas. Até mesmo no que se refere à nossa vida espiritual, que vem sendo bombardeada com tantos desafios que temos enfrentado. Ainda agrava-se pela privação que estamos passando da vivência em comunhão com os nossos estimados irmãos da igreja e da própria dinâmica da igreja. Somos desafiados neste momento a mantermos em alerta o nosso espírito e alimentarmos as nossas almas com o verdadeiro manar de Deus. Ainda que saibamos que muitos dos nossos irmãos estejam intercedendo em nosso favor, ainda assim se faz necessário que cada um de nós sejamos pastoreados pelo Supremo Pastor, pois o inimigo de nossas almas está ainda mais alerta e vigilante em nos derrotar. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele faz uso de uma parábola que é de exclusividade no Evangelho de João, a parábola do bom pastor. O Senhor Jesus inicia dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é salteador. O Senhor Jesus faz uma clara alusão aos falsos pastores, os quais sorrateiramente sobem por outra parte para entrarem no aprisco das ovelhas. O aprisco, meus amados, era rodeado por um muro baixo e a sua porta era fortificada bastante para resistir a qualquer ataque externo. O porteiro, após fechar a porta do aprisco ao anoitecer, ficava pelo lado de dentro e só abriria a porta no outro dia ao pastor das ovelhas.
o qual as levaria ao pasto para se alimentarem. A entrada pela porta do aprisco só era franqueada ao pastor e tão somente a ele. É o que o versículo de número 2 em diante nos afirma. Aquele, porém, que entra pela porta, e esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Essa ilustração utilizada pelo Senhor Jesus talvez possa soar estranho aos nossos dias, onde as coisas são tão mecanizadas, mas a seu tempo o trabalho do pastor de ovelhas era exatamente como retratado pelo Senhor. E o pastor realmente conhecia as suas próprias ovelhas pelo nome, às quais ele atribuía nome, e elas também reconheciam a sua voz e o seguiam. Há um relato de um certo homem que um dia combinou com um pastor de ovelhas amigo seu de trocarem de roupas, um com o outro, para ver se as suas ovelhas seguiriam aquele estranho. A princípio as ovelhas seguiram aquele homem, mas ao primeiro sinal de sua voz, elas retornaram ao aprisco, pois não reconheceram a sua voz. Mesmo eles não compreendendo o sentido do que o Senhor havia lhes falado, fica-nos bem claro de que a porta e o pastor são ambos o próprio Senhor Jesus. O porteiro é o Espírito Santo, o aprisco é a vida eterna e todos os seus benefícios, dos quais já começamos a desfrutá-los nesta vida terrena. Temos visto e ouvido muitas coisas nesses últimos dias, muitas delas sem nenhum fundamento bíblico, o que nos é trazido pelas palavras do Mestre, quando nos diz que precisamos ter cuidado com os falsos pastores. Mas esses têm se aproveitado das circunstâncias para tentar desviar alguns. Por isso eu gostaria de chamar a atenção de cada um de nós para o alerta feito pelo Senhor, contido no versículo de número 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados, podemos aplicar aquilo que o Senhor Jesus nos fala através desta parábola para as nossas vidas. É a primeira aplicação que nós podemos tirar para nós. É de que o ladrão, meus amados, ele vem tão somente, em primeiro lugar, para roubar. Vimos que o Senhor Jesus inicia a parábola dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o que? Ladrão e salteador. Judas Iscariotes foi designado ladrão. Barrabás era um salteador, assim como os dois homens que foram crucificados na companhia de Jesus. O ladrão, ele furta, talvez secretamente e sem usar de violência. Já o salteador geralmente lança a mão da força e frequentemente mata as suas vítimas para obter o que quer. O substantivo ladrão utilizado neste versículo mostra-nos que há a intenção de furtar sem usar de violência, o que não significa que não haja a intenção de prejudicar ou até mesmo de furtar a vida daquele a quem ataca. Por quantas vezes, meus irmãos, nós somos furtados, assaltados pelos problemas das nossas vidas, pelas dificuldades, pelas tentações, às quais somos submetidos a todo instante na nossa caminhada. Somos furtados da comunhão com o Senhor, muitas vezes furtados da presença do Santo Espírito de Deus. Somos furtados em alguns momentos das bênçãos do Senhor, furtados da sua compaixão, do seu perdão e para com o próximo, do seu amor e para com o próximo.
Somos furtados da orientação de Deus, somos furtados dos seus cuidados, somos furtados às vezes do seu carinho. E nos últimos dias, meus amados, temos sido furtados do que o amanhã nos aguarda. Quando a ovelha era desviada ou até mesmo se desviava do caminho e da presença do pastor, ela ficava desorientada, sem saber por onde andar. Não sabia onde poderia comer e acabava sendo ceifada. Muitos são os assaltos que temos sofrido no decurso da nossa vida. Há uma história, uma fábula, que relata que uma certa senhora viajava de ônibus e ao seu lado ia um cavalheiro chupando algumas laranjas muito bonitas. Era um dia de muito calor, quando gentilmente o mesmo ofereceu para a mulher uma laranja. Para ser educada com um cavalheiro generoso, ela aceitou a fruta e, após descascar e saborear o suco, acabou dormindo rapidamente. Isso porque a laranja estava com algumas drogas. Enquanto aquela senhora dormia, o cavalheiro, que na verdade era um ladrão, pegou sua bolsa com tudo que tinha de valor e desceu no próximo ponto, desaparecendo para sempre. Meus amados, quantas laranjas entorpecidas nós também não temos aceitado de estranhos que cruzam os nossos caminhos e temos adormecido nos bancos das nossas vidas. Portanto, devemos estar atentos à voz do pastor, do Supremo Pastor, para que não venhamos a cair nas mãos dos salteadores. Aprendemos também com as palavras do Senhor Jesus que o ladrão, ele também vem para matar e destruir. Por trás da intenção de furtar tudo quanto nós vimos anteriormente, está a intenção de matar. Não falo da morte física, literalmente, mas da morte espiritual. Quantas mortes espirituais nós temos presenciado em nossas igrejas, em alguns dos nossos irmãos. Depois que o ladrão extraiu tudo o que nos era mais valioso, não resta nada mais para nós nos fazer resistir na hora mal. Depois da morte espiritual vem a destruição total do homem. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor realmente dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas, meus amados, para que esse bom pastor possa dar a sua vida, se faz necessário que a ovelha realmente seja sua. Em outras palavras, que ela realmente reconheça a sua voz e o siga onde quer que ele vá. Pois o Senhor Jesus também afirmou: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Meus amados, que nós venhamos a ouvir sempre a voz do bom pastor. Venhamos a compreender que o inimigo das nossas vidas, o ladrão, ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Ele veio para trazer destruição completa nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia e nos faça sempre ouvir a sua voz. Convido você a orar comigo nesse instante. Pai, é bem verdade, Senhor, que estamos vivendo dias difíceis e inseguros em meio a todas as notícias que são veiculadas nos meios de comunicação. Sabemos também, ó Pai, que todas as coisas são permitidas por Ti nas nossas vidas. A Tua palavra nos ensina que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabemos, ó Deus, que o propósito do ladrão é ceifar as nossas vidas. Muitas vezes está chegando a nós como se fosse alguém que se preocupa conosco. Por isso, Pai, rogamos que nos dê a sabedoria necessária
A sabedoria, ó Deus, para reconhecermos e entendermos sempre e atendermos sempre ao chamado do Supremo Pastor. E que nele, ó Deus, nós venhamos a encontrar descanso e mantimento para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, ó Pai, a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.